Pessoal, hoje nós estamos aqui com uma novidade. Está nascendo Desnuda Cast, que vai ser o nosso podcast para a gente falar sobre sexualidade em todas as dimensões. Vão ser assuntos assim diversos, com profissionais qualificados que vão trazer assuntos, temas para a gente discutir e a gente transformar o que a gente pensa sobre sexualidade humana de uma forma que a gente se sinta confortável, que a gente se sinta que a gente está falando de algo que é extremamente saudável e importante, que é a nossa identidade sexual. Eu sou a Cris Marcelo, sou palestrante, sou educadora sexual, sou colunista da revista Boa Forma e também empresária. E hoje eu estou aqui para nós estamos começando com um assunto que é um assunto já recorrente, mas ainda envolto a tabus e que foi muito silenciado, que é o prazer feminino. E eu trouxe a doutora Joyce Lima para conversar comigo sobre esse tema, abrindo o nosso primeiro episódio. Joyce. Oi, Cris, que delícia estar aqui com você, minha amiga. Quero te agradecer muito por esse convite. Para mim é um presente. E falar de prazer feminino é uma delícia, né? A gente sabe aí que tem muitos tabus, muitos mitos, mas parabéns por esse novo projeto que com certeza vai desnudar e desmistificar tudo isso. É isso aí. Aqui, o que foi silenciado, a gente vai trazer para a conversa. Que gostoso, amiga. Bom, e eu quero começar então com a primeira pergunta, que é a gente falar um pouco sobre por que esse tabu em volta do prazer feminino. Nós vivemos, Cris, num sistema patriarcal, onde as mulheres sempre foram oprimidas. Para você ver, só recentemente nós tivemos aí totalmente, como fala, totalmente elucidada a anatomia do clitóris. E a gente sabe, Isso. clitóris é o principal órgão responsável pelo prazer feminino. E na antiguidade, aí, Idade Média, ninguém nem sabia para que o clitóris serviria. Uhum. Achavam, né, os filósofos, teólogos, que o clitóris era só para o bebê nascer mais bonito, né? O Nossa. orgasmo, a mulher teria orgasmo só para o neném nascer mais bonito. Imagina o tamanho desse conhecimento. E que a semente responsável pela geração do bebê seria só mesmo o espermatozoide. Não Ah. entendiam ainda de fecundação, né? E desde então as mulheres são reprimidas, são ali estimuladas a não iniciarem a vida sexual cedo. A gente sempre teve aí a cobrança da virgindade apenas para as mulheres, não para os homens. Exato. As mulheres não podiam tocar essa região íntima, olhar para a região íntima, e a gente ainda carrega tudo isso. E é isso que o Exato. Desnuda, a proposta do Desnuda, né? Conversar E sobre uma coisa, tantos gente, a doutora Joyce falou, a anatomia do clitóris, ela foi trazida, né, pra gente em 2020, em 2005. É muito recente, né? É muito, quando a gente pensa que a gente descobre a nossa anatomia só em 2005, é ontem, né? Pois é. É logo ali. Como usufruir se a gente Com nem Nem conhece direito? conhecia, né. E aí acho que é importante a gente falar também que como que a gente vai construindo essa sexualidade ao longo da nossa vida, né, que aí tem muito a ver com a história do tabu do prazer. A sexualidade, ela vai sendo construída do momento que a gente nasce, né. E diferente daquilo que muitos pensam ainda que sexualidade é só sexo, na verdade a sexualidade ela é construída por diversas dimensões. Então você tem a dimensão psicológica, você tem a dimensão cultural, social, a religião, né, o que que a religião diz sobre isso, tudo isso vai formando o nosso repertório sobre a sexualidade. A gente vai aprendendo através da nossa educação, né, o que que é sexualidade, e a gente também vai aprendendo com o meio, né, que você está inserido. Então, o que que a religião vai falar, o que que a sociedade que eu estou inserida vai falar, a nossa psique ela vai sendo formada, o que que eu entendo de feminino, de masculino, a partir das referências que a gente tem em casa. E a dimensão biológica, ela é só uma partezinha dessa construção, que é a forma como a gente nasce, que é o ato sexual, que vai ser o ato sexual aí dentro dessa dimensão biológica, ele só vai ser uma expressão de tudo isso que a gente vai construindo. Então aí quando você traz, né, o quanto que essa mulher, o quanto que esse prazer ele foi negado, para essa mulher durante séculos, né, o nosso prazer ele serviu inclusive como uma moeda de controle,
da igreja, do Do Estado. patriarcado, né, então, tudo isso vai dizendo muito de quem a gente é hoje, de como a gente chega, né, a gente chega hoje no século XXI, ainda tentando entender esse corpo, como que ele funciona, né, e isso afeta, diretamente a forma também como a gente se relaciona com o outro. Então não é só esse entendimento com a gente, que obviamente é a primeiro, né, é o primeiro, movimento que a gente tem que fazer, entender como é que eu, como eu funciono, mas também é como que isso tudo também afeta o outro, né, dentro dessa relação. E é interessante porque essa mulher precisa aprender a experimentar o prazer primeiro com ela. Isso. A gente tem vários estudos que as mulheres que se conhecem, que têm o hábito de se masturbarem, tocarem o próprio corpo, têm muito mais facilidade na relação com o outro, muito mais facilidade para ter orgasmo. Ter orgasmo, a gente para ter orgasmo, a gente precisa conhecer como é que é o funcionamento desse corpo. E que pode ser ali atingido de várias formas, né. Uhum. Então eu posso, de repente, conhecer esse meu corpo através do toque com essas mãos, através do uso de acessórios sexuais. Hoje os acessórios sexuais, eles são, validados pela ciência e não é para substituir ninguém, porque a gente É. ainda tem dentro desse mito de que o homem é responsável pelo prazer da mulher, se ela utiliza ali, mesmo que junto com ele, algum acessório, é como se fosse a tentativa de Uhum. substituição, de concorrência, e isso não existe. Os trabalhos hoje têm mostrado, né, graças a Deus, que as pessoas têm usado mais esses recursos, se permitido, e é interessante porque usam muito mais com o parceiro do que sozinhos. Uhum. Mas é preciso que a gente conheça mais esse corpo, desfrute desse prazer. Nossa, eu vou compartilhar com vocês uma experiência minha, durante o meu processo do tratamento de câncer, quando a gente foi retomar a nossa vida sexual, eu me dei conta de que eu não tinha ma meu seio perdeu toda a sensibilidade, né. Então eu fico sempre pensando nisso, né, uma pessoa que fala sobre isso, que sabia dessa possibilidade, eu não me dei conta, porque obviamente quando você está no processo, você quer tirar aquilo da frente, né, eu queria ficar boa, independente do que fosse acontecer. Mas obviamente você faz uma cirurgia super agressiva, eu ainda tive meus seios conservados, o mamilo e tal, mas assim, eles estão mortos, ele não tem sensibilidade nenhuma, sensibilidade zero. E o que me ajudou a resgatar esse esse início de jornada de excitação, porque não sei se vocês sabem, mas 70% das mulheres iniciam o processo de excitação através do estímulo no seio, no mamilo. E com a ajuda de um bullet, que é um vibradorzinho pequenininho, ele tem formatinho de bala, né, Batonzinho. é, por isso que a gente chama de bullet. Recomendado por uma terapeuta que também é especialista em tantra, e ela falou: "Você vai estimular o teu seio com o bullet, e não que ele vá fazer com que você retome a ter e que as terminações nervosas elas vão, se Sim. reconectar, mas na verdade a pressão, a velocidade, o estímulo é outro. E aí, o nosso cérebro é tão maravilhoso que eu comecei a fazer uma associação quando eu começava a brincar com o bullet de prazer. Olha que legal. Dava choquinho diferente, sabe. Então ele Novas foi um sensações. acessório É. de porque eu me permiti, né, porque eu imagino que muitas mulheres, não só num processo como o que eu passei, mas até na menopausa, né, que a gente sabe disso, que muitas mulheres acabam assumindo, né, que o prazer não é mais para elas, né. Uhum. E pelo contrário, eu conhecendo obviamente tudo que o prazer, tudo que o orgasmo, tudo que essa conexão com a minha parceria, ela me faz de melhor, eu nunca abri mão disso. Mesmo não tendo, vontade no primeiro momento, né, mesmo a gente não estando, assim, minha libido, gente, se vocês virem ela passando por aí, segura, porque eu sei pra onde ela foi. Mas eu não abro mão, né, e que aí é aquela coisa que a gente fala do 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 prazer, que é do prazer estimulado, né.
do que o desejo ele não é só o desejo espontâneo, mas ele é o desejo também a partir de um estímulo, e isso tem muito a ver com o nosso ciclo de resposta sexual, que também vai ficar para uma outra conversa. E é interessante o ponto que você tocou, né, você viveu momentos desafiadores, né, Cris, com essa história do câncer de mama. E o câncer de mama reproduz o que é vivenciado na menopausa, Uhum. uma vagina mais ressecada, lubrificação diminuída, e a gente precisa entender que existem soluções. Eu sempre que falo, né, do lubrificante, do Lube da Sophie, eu falo: "Olha, ele foi criado por uma mulher que entende de ressecamento, né, que vivenciou esse ressecamento, e é possível recuperar esse prazer, como Aham. mas é preciso buscar, né. Buscar. Por isso que a gente, assim, cada um é responsável pelo próprio prazer. E hoje, quando as mulheres passam por situações como você passou, seja de câncer, seja uma situação em que entrou mesmo na menopausa, a lubrificação vai diminuir por causa das mudanças hormonais, a gente precisa lembrar que o prazer vai muito além dos hormônios, né, Uhum. muito além de uma doença. Você não é a sua doença. Exato. O seu corpo continua sendo uma fonte de prazer. É preciso buscar outras formas. E existem soluções para o ressecamento, como os lubrificantes, como também o laser. Eu gosto muito, né, dessas pacientes quando elas procuram para fazer o laser íntimo. Recente agora eu tive uma pós-tratamento de câncer de endométrio, Uhum. uma senhora de 68 anos, e ela me falou: "Doutora, eu sempre gostei de sexo, eu não quero me aposentar, eu não Ai, que quero abrir mão do meu prazer". é. E realmente ela estava, assim, fazendo desenvolvendo um vaginismo secundário, não conseguia mais ter penetração, É, eu tendo ali tive isso. fissuras, né. E quando a gente fez o tratamento com laser, botox, com ácido hialurônico, melhorou, a paciente está ótima, e ela chegou para mim na última consulta e falou assim: "Doutora, quando eu termino a relação eu tenho vontade de ir lá e te dar um abraço", né. Olha que gostoso pra mim, eu falo É. assim, não tem dinheiro que pague isso, Sim. sabe, Cris? Porque, assim, é propósito de vida, você vê as pessoas realmente podendo vivenciar o prazer. É. Não, e o que esse prazer ele provoca na gente, né. É Por isso incrível, que a gente né? não pode abrir mão, Hum. porque ele mexe com tudo, ele não ele é fisiológico, é psicológico, é emocional, ele mexe em todas as esferas, né, então a gente realmente não pode abrir mão. E é essencial, né, pra saúde mental, né, precisa. Prazer é essencial à vida, né? É. E eu percebo, Cris, o quanto é importante ocupar todos os espaços, né? Esse novo canal vai ser sucesso, já é sucesso. Você vai alcançar muitas mulheres, muitos casais, porque a gente acaba focando um pouco no público feminino, mas a gente alcança também aí tantos homens, né, que precisam também dessas orientações. A gente tem a ideia de achar que homem sabe tudo de sexo, né? Que nada, né? Nada. Precisam aprender muito ainda. E como é que a gente aprende, né, Cris? Dividindo conhecimento, Dividindo né, dividindo conhecimento. conhecimento. E é isso que você trouxe em relação aos homens, é uma eu acho que a gente vem protagonizando uma revolução sexual, através das mulheres, a gente precisava se apropriar disso, né, porque a gente ao longo da nossa história e da evolução da sexualidade humana, a gente foi muito castrada, a gente foi calada na cama, né, então a gente precisava realmente se apropriar disso e a gente vem, se reconhecendo, vem trazendo mais para a gente essa conversa. Mas ao mesmo tempo que a gente começa a deixar essa mulher mais empoderada e mais dona de si, a gente vai entendendo também que esse homem, a forma como ele aprendeu e que a gente já subentendeu que ele sabia de tudo, também coloca esse homem em xeque. Então eu acho que, hoje, apesar da gente trazer essa conversa muito mais para o campo das mulheres, a gente começa a incluí-los, né, pensando nessa sociedade par mesmo, né, porque a gente está falando com todos e não, um impacta o outro, né. E aí pensando, né, no prazer feminino que é o nosso tema aqui, quando a gente fala de conhecer o próprio corpo, exatamente o que que a gente está querendo dizer com esse conhecer o próprio corpo? Eu, como ginecologista, no consultório, percebo quantas mulheres conhecem pouco da anatomia, começar pela própria anatomia. E se elas conhecem pouco da anatomia, imagina quando a gente fala de prazer, né, das funções que esse corpo pode ter
de uma forma ali prazerosa. Eu tenho várias pacientes no consultório que elas nunca olharam a sua região íntima. Uhum. Elas quando eu pego o espelho, eu tenho sempre um espelho lá no consultório, e eu costumo falar, né, tem vários apelidos para essa região íntima, e eu costumo chamar de Maria Bonita, e meu espelho tem escrito Maria Bonita. Eu falo: "Olha, agora a gente vai olhar a sua Maria Bonita". "Ai, doutora, que Maria Bonita que nada, né, a Maria Aham. feia". Eu falo: "Mas quem te ensinou que essa região é uma região feia?". Então, desde cedo, as mulheres são ensinadas que essa região é uma região feia, Aham. uma região proibida, uma região que a gente tem que esconder. Sim. Eu já tive no consultório paciente que foi levar as 2 filhas adolescentes, que por sinal eu tinha feito o parto dessas meninas, e na hora de examinar a mãe falou: "Vai lá para doutor olhar aquela coisa feia de vocês". E aí quando a gente, pensa, né, na forma como a mulher olha para o seu próprio corpo, ela tem vergonha, ela tem medo de se Não, eu já apossar desse escutei corpo. mulheres falando que tem nojo. Nojo É do muito próprio corpo. forte, é muito É. forte. E você poder olhar junto com ela, e eu trabalho muito também a questão da estética íntima, hoje com laser, né, com bioestimulador, preenchedor, mas a gente não cria ali necessidades para essas mulheres, não inventa problemas. Eu Aham. dou a oportunidade para que ela se olhe, né, e sempre pergunto: tem alguma coisa que te incomoda nessa região? Porque até isso, as mulheres têm vergonha até de falar daquilo que incomoda. Hum. Então, eu tenho no consultório pacientes que são minhas pacientes, assim, há mais de 10 anos, que nunca tinham queixado nada na região íntima. E aí, depois que me viram, né, falando mais sobre estética íntima, tiveram a coragem de compartilhar. "Doutora, olha, a calcinha incomoda. Olha, doutora, tá muito escura. Eu não uso mais um biquíni, porque eu tenho vergonha dessa minha região". E uma coisa, Cris, que é impressionante, tem me chamado muita atenção, as mulheres não conhecem outras vulvas. Às vezes eu mostro, ela chega com uma queixa: "Ai, doutora, é muito feia". Quando eu começo a mostrar outras fotos, né, até para mostrar alguns Exatamente. procedimentos, elas riem e falam assim: "Doutora, eu achei que a minha era feia, mas a minha é muito mais bonita", É. né. Olha para Mas você essa ver. mas essa fala é muito importante, porque quando começaram esses procedimentos todos, o Brasil, que É eu tenho de campeão, dado, né. você, pode, falar melhor, ele é campeão em Campeão em número de cirurgias estéticas no estéticas no mundo, com mundo. aquela coisa, assim, do rejuvenescimento íntimo. Eu falei: "Cara, mais uma coisa que a gente vai colocar em cima da gente de padrão, né". E aí você começa assim, eu acho que o que é importante que você trouxe é ela procurar algo que na verdade é para benefício no sentido de estar melhorando alguma coisa que incomoda ela, né. O Uhum. porquê que ela está fazendo, ela está buscando uma melhoria. Porque às vezes eu tenho a impressão com esse número gigante, é que ainda a gente continua naquela coisa do terceirizar o sexo para o outro, e de você estar bonitinha, estar lá com a sua vulvinha de boneca para o outro, né. Então acho que é sempre bom a gente pensar nesse ponto, né, por que que eu estou buscando olhar, né, para essa, região, né, o que que é a minha motivação. Ativação. E aí a outra coisa que você falou assim, até pela falta de conhecimento que a gente tem, da vulva, diferente do homem, que ele desde pequenininho ele pega naquele pênis, né, então ele coloca tá para fora, não tá para dentro, né, tá para fora. E eles vão no banheiro todo mundo junto, tá tudo certo, a gente não, a gente tá lá nas cabininha fechadinha. Então tudo faz parte dessa construção, né, também, que afasta a gente, né, dessa nossa relação, com o corpo. E aí eu acho que tem também muitos mitos que acabam, Aparecendo, prejudicando, né. né. E você tocou num ponto interessante, Cris, saber por que eu estou buscando algum procedimento nessa região. Antes de trabalhar mais ativamente, assim, com o que a gente começou a chamar de estética íntima, e que hoje a gente vê que não é só estética, Uhum. é muito mais funcional, as mulheres buscam muito mais os procedimentos, seja cirúrgicos ou mesmo os bioestimuladores, preenchedores, por questões funcionais do que por questões estéticas. E isso a gente já tem trabalhos científicos mostrando. Então, geralmente é por conta mesmo de algum incômodo, e a questão estética fica em segundo plano.
E aí é comum, principalmente quando a paciente resolve fazer ali uma ninfoplastia, né, que é a cirurgia ali dos pequenos lábios, também chamada de labioplastia. Alguns maridos ou namorados, eles vão juntos com a paciente na consulta e eles falam assim: "Doutora, eu já falei para ela que não precisa fazer essa cirurgia, que tá bom para mim". Aham. E eu falo sempre: "Olha, não tem que tá bom para você, tem que É. tá bom para ela". Então olha para você ver, essa ideia que a gente tem de que a paciente ela está fazendo pelo outro Aham. é um pouco equivocada. Na maioria das vezes, ela busca por ela. Que bom. E é incrível como a gente percebe a mudança dessa mulher, até na expressão corporal. São mulheres que às vezes chegavam no consultório assim, recolhida, de repente ela mudou o jeito de vestir, o jeito de falar, ela realmente se empodera, porque ela se apossou desse corpo para que ele ficasse do jeito que ela gostaria. Não, faz muita diferença isso, né, eu acho que tem um impacto, diretamente do prazer com a saúde mental, né, eu acho que a gente tem a Sociedade Brasileira não, desculpa, Organização Mundial de Saúde, né, ela coloca a sexualidade como uma parte fundamental da nossa qualidade de vida, um dos pilares, né, da nossa qualidade de vida, e o quanto que é importante a gente realmente, cuidar desse território, né, e não só o sexo, que a gente sempre faz associação da sexualidade com o sexo, né, mas a sexualidade, como a gente já veio falando, ela tá na forma como a gente se relaciona com a outra pessoa, né, vai muito além, só do sexo. E quando a gente fala de prazer e saúde mental, né, porque aí você trouxe um pouquinho de autoestima, né, como melhorar a Isso. autoestima, e aí a gente está falando de ter, mexido com uma parte que ali incomodava ela. Quando a gente pensa no prazer, como que você acha que ele impacta a saúde mental? Quando você começou a perguntar, eu me lembrei aqui recentemente, nós tivemos a oportunidade de receber doutor Alexandre Serafim, Ai, eu psiquiatra, adoro né, isso. maravilhoso, É, lindão. maravilhoso. E o doutor Alexandre esteve na jornada goiana de ginecologia e obstetrícia, e ele trouxe um termo que a gente escuta muito e não para pensar: a mulher mal comida. Nossa, E ele uma das associou o termo, né, será que isso é verdade? A mulher mal comida, tá mal-humorada, porque realmente a sexualidade não está boa? E faz todo sentido. Uma sexualidade boa não é só frequência, as pessoas às vezes acham que está relacionado à frequência sexual, mas não, a qualidade mesmo, a qualidade da relação, a esse prazer, a poder conversar sobre o assunto, a uhum. poder falar de preferências, né, a poder realmente viver na relação aquilo que eu gosto, aquilo que faz sentido para mim. E está diretamente relacionado à nossa saúde mental. Hoje a gente sabe que, um sexo de qualidade diminui índice de depressão, Aham. diminui a ansiedade. Por quê? Você vai liberar durante ali esse momento erótico várias substâncias no seu organismo, vai Todas liberar que falam que são ocitocina, todas as endorfina, boas. as inas boas. E isso vai ter um impacto positivo na nossa saúde mental. Isso é É. maravilhoso. Eu estava lendo que na verdade o prazer, ele além do prazer, sexual, ele inclusive ele acessa partes do cérebro de recompensa, como se fosse uma droga, né, ele tem a mesma, né, a gente tem chega nesse grau de excitação, né, e de relaxamento, então eu falo que para mim o prazer ele é terapêutico. É, e quando a gente e é terapêutico mesmo, né, é uma delícia, né. É. E quando a gente fala de prazer, tem muitas mulheres que elas relacionam o prazer só com essa nossa região íntima, né, só Aham. com a vulva, só com o pênis. E eu sempre trabalho muito essa questão quando eu falo do autoconhecimento, né, até falando um pouquinho mais. Sim. Essa mulher, ela precisa se olhar, ela precisa conhecer a anatomia do corpo dela, mas ela precisa também conhecer o potencial de prazer que esse corpo é capaz Uhum. de dar para ela. E eu sempre falo: ninguém dá prazer para ninguém. Sim. Cada um é responsável pelo Por seu próprio prazer. prazer. É. O outro facilita ou dificulta o seu prazer, Hum. mas é você quem tem que buscar o prazer. E como buscar esse prazer se eu não conheço o meu corpo? Então eu gosto muito de ensinar para elas, Cris, sobre o banho sensorial, porque tira aquela ideia de que o prazer está relacionado só à região íntima. E eu sempre falo: "Olha, seu próximo banho, você vai tomar um banho no modo mindfulness, né, vai prestar atenção às Nos detalhes, sensações". vai Isso. devagarinho. É,
E assim, quando a gente passa a mão, né, na parte ali dorsal do braço, a sensação é uma, na região ventral é mais sensível, as regiões de dobras, Hum. a sensibilidade é maior ainda. E de você prestar atenção Prestar nisso, que a gente atenção não presta. nisso. O banho costuma ser tão automático e é um momento para fazer um mapa sensorial. E se eu conheço o meu corpo, eu vou poder falar para o outro que eu gosto, Exato. como Você eu gosto. convida o outro para o seu prazer, A né, você sai intensidade. da é. Eu me lembro, tenho 2 pacientes que são bem emblemáticas no meu consultório. Uma, ela sempre conversava assim baixinho, mansinho, e tinha problema para ter orgasmo, não estava conseguindo ter orgasmo com o parceiro, aí o desejo foi diminuindo. Aí um dia, numa das sessões, ela falou assim: "Ai, doutora, eu gosto é de uma pegada". Eu falei: "Você já falou isso pro seu parceiro?". "Não, doutora". Eu falei: "Você conversa mansinho, tem esse jeito calmo, ele vai te tocar de um jeito calmo. Você precisa falar para ele, né, porque isso está impactando o seu prazer". E aí tinha uma outra que era toda assim, né, agitada, ela: "Ai, doutora, eu gosto que me toca suave". Eu falei: "Você já disse isso para o parceiro? O Não, parceiro não vai adivinhar", é. né. Então o quanto a gente perde no prazer por não saber comunicar ao outro o que a gente gosta, Isso. mesmo quando a gente sabe o que gosta, porque muita gente nem sabe o que gosta. É. Não, eu falo sempre, né, o diálogo, ele é o melhor lubrificante da relação. Olha, que delícia, adorei. Ele é o menor Que delícia. lubrificante, mas existe mesmo esse hiato, né, porque a gente não é o que a gente já parte dessa falta de autoconhecimento do nosso próprio corpo. Então como é que eu vou trazer o outro para o meu prazer, se eu mesmo não aprendi a me dar prazer, né. Quantas mulheres ainda não se masturbam, né, você tem aquela eu não sei se tem alguma pesquisa mais recente do que aquela da Camila Abdo, que fala sobre um índice de quase, se não me engano, 19% de mulheres que nunca se masturbaram, né. Então, que é uma ferramenta, a gente sabe que é uma ferramenta de autoconhecimento. Mas eu acho bacana também o que você traz, a gente tirar esse prazer da genitalidade e da gente explorar o corpo, porque a gente não é só isso, né. E principalmente quando a gente está, por exemplo, numa relação com outro, a gente fica muito óbvio, porque a gente conhece o roteiro, a gente vai começar de um jeito, vai virar desse lado, não sei o quê, e acabou, é aquilo lá, né. A gente não explora esse corpo, né, como você falou, a gente não mapeia, né, ele eroticamente, sensorialmente, a gente tem partes do corpo que quando a gente faz o mapa erótico, né, e a gente descobre partes do corpo que você falava assim: "Nossa, debaixo do sovaco eu tenho um negócio, uma sensação que eu nunca tinha experimentado", né. Você Então sabe que nessa nossa jornada lá de ginecologia, né, nós conseguimos esse ano fazer uma manhã inteira uma oficina de acessórios sexuais. Para trazer para os médicos todos maravilhoso. esses recursos que hoje são validados pela ciência, tanto os cosméticos sensuais como os sex toys. E quando eu fui falar, né, desse toque, desse mapa, a Sandra Scalc estava lá comigo Aham. e ela falou: "Nossa, eu não sabia da minha sensibilidade Tá nessa vendo? região", né. É. Sandra é sexóloga, Eu conheço de ela tudo. da Associação Brasileira De da ginecologia, da Esdra Esbrache, né. E ela arrepiou toda, foi muito legal, porque realmente, às vezes é um pontinho na orelha, às vezes é um pontinho sim. lá na virilha, e explorar esse corpo, fugir desse roteiro sempre pronto, que é uma das coisas que leva o casal a cair numa Na rotina mesmice, é. e o cérebro automatiza, aquilo já não tem efeito mais. Então é importante a gente trazer isso para as pessoas, né, para não cair na rotina, são coisas simples. Não é tempo de relacionamento, que as pessoas jogam muita E culpa no tempo de relacionamento, mas é a forma como a gente se relaciona. não é além nem só do tempo, mas na rotina, né, tudo é culpa da rotina. Aí, muitas vezes eu pergunto: "Tá bom, mas o que que, efetivamente você faz para a sua, relação, para a sua conexão na sua rotina? Qual é o tempo que você coloca na sua Dedica, rotina né. para a tua conexão?". Então, o problema não está na rotina, mas aquilo que a gente escolhe fazer, né. Então, eu acho que a Esther Perel, ela tem aquele livro Sexo no Cativeiro, que já fica aqui, é um livro de Né, cabeceira, para quem é casado, quem não é casado, para quem é uma provocação, né, que ela fala exatamente disso, da gente como é que a gente dribla,
né, essa convivência, porque a gente sabe que realmente o casamento, eles são vários casamentos. Eu tô casada há 40 anos, mas assim, eu já vivi vários casamentos Fases, né. dentro do meu casamento, e vai ter hora que um vai estar mais, ativo, o outro vai estar menos, e um vai puxando o outro, e vai ter hora, imagina, durante meu tratamento do câncer, a gente ficou praticamente, né, assim, o sexo não era a prioridade, a minha libido, ela estava voltada para minha sobrevivência, Sobrevivência. né, então Sim. esse era o meu prazer, né. E e aí ela traz isso nesse livro que eu acho muito importante, ela fa é uma fa eu é uma parte, é a página 68 desse livro. Olha, gravou É, até a página 60 página. que eu amo, porque ela faz uma brincadeira, ela vem falando sobre o amor e o erótico, o amor e o sexo. Então ela fala assim: "O amor, ele quer saber tudo sobre você. O sexo, ele precisa de mistério. O amor, ele precisa encurtar a distância entre mim e você. E o erótico, o sexo, ele vai se alimentar dessa distância, a gente precisa É, criar tensão no lugar comum". ela fala do Aí fogo, né. O aí fogo ela vai precisa de ar, né. isso, aí ela vai brincando e ela finaliza: "Enquanto os casais se acomodam no conforto do amor, eles esquecem que fogo precisa de oxigênio". Então, nossa, eu fico arrepiada. Arrepiada. Então eu acho que é um livro bárbaro, né, pra gente realmente olhar para o que que a gente faz, né, com essa nossa capacidade tão especial da gente se reinventar, da gente, eh eh, nossa, o nosso cor a pele é a nossa maior zona erógena. É isso que a gente precisa aprender, né, até porque vai chegar um momento que a gente sabe que entra em algumas disfunções, essa coisa toda, e aí você faz o quê? Não é só pênis e vagina, não é? É verdade. Ex E é tão interessante, assim, quando ela coloca essa distância necessária, né, para que a gente tenha tesão, para que a gente deseje o outro. É comum as pessoas, né, entrarem, no relacionamento admirando a parceria e, de repente, querendo se fundir, né. Ela fala Aham. muito que o amor tenta fazer essa fusão e a gente não pode se fundir ao outro. Eu preciso manter a minha identidade e enxergar o outro como se ele estivesse ali num palco, continuar admirando o outro. Exato. Eu me lembro, Cris, que um dia eu propus para o meu marido, né, e falei assim: "Olha, faz de conta que hoje é a primeira vez que você vai sair comigo". E ele entrou na brincadeira, né, aquela coisa da paquera, da conquista, né. E me falou do trabalho dele de uma forma que há muito tempo ele não me falava, né, então era um outro homem ali, no mesmo homem. E as pessoas eu tenho 28 anos de casado, um pouco menos que você, e muita gente pergunta, fala assim: "Você não enjoou de dormir com o mesmo homem, de estar sempre do lado da mesma pessoa?" Eu falo: "Não é o mesmo homem. O homem que eu Exato. tenho hoje não é o homem com quem eu me casei", É. né. É sempre uma nova pessoa. Só que para perceber isso, a gente precisa realmente estar disposta a olhar e continuar admirando o que o outro tem de belo e as novidades. Exato, e eu acho que é isso que construindo esse lugar de confiança, porque obviamente, como é que eu divido, como é que eu trago esse assunto para nossa relação, né, quando você fala que você perguntou: "Ah, mas você já falou isso, né, para o teu parceiro, né?" E como é que a gente cria esse espaço? Esse espaço, ele é criado na rotina. É no Isso. dia a dia, é enquanto a gente está lá fazendo o jantar e você está conversando, e assim, você está genuinamente com o outro, você está prestando atenção no outro, porque eu acho que a gente, com esse monte de gadgets que a gente tem, é celular, a gente está sempre conectado, né, você está falando com a pessoa, outro dia mesmo eu estava falando com a minha filha, que mora nos Estados Unidos, e eu estava no depois que eu no WhatsApp, com o vídeo aberto e eu falei: "Caraca, meu, eu tô muito louca, né", porque é um momento que eu tinha que estar atenção Conectar para ela, com né. ela, né. E a gente faz isso, né, a todo momento, né. Instintivamente hoje, né. Exato, não Infelizmente, né, Cris, tem que perceber para realmente dar atenção para o outro. E no sexo acontece muito isso, eu tenho muitas pacientes no consultório com a libido diminuída, dificuldade para ter orgasmo, mas no momento da relação, elas não estão na relação. isso. A cabeça está em outro lugar, né, É, totalmente desconectadas e precisa para ter orgasmo conectar corpo e mente. exato. E isso também é uma e aí eu tô falando aí eu agora eu vou falar bem, sendo, sexista, mas entendendo que, por exemplo, o nosso cérebro, ele é, eh
esqueci a palavra correta, mas assim, o nosso cérebro ele vai sendo construído, o de homem, o de uma mulher, ele vai sendo construído a partir daquilo que a gente experimenta, que tem a ver com cultura, com educação, com essa coisa toda. Então, quando a gente fala de homens, né, com essa história de resolução, de ter um foco, né, mais em resolução e dessa mulher ela ser mais, eh, Enxerga ao redor, mas de ser mais, ai meu Deus, menopausa, amiga. que também faz parte Faz da a gente vida acaba e esquecendo. não é aposentadoria para sexualidade. Bom a gente lembrar disso, né? A gente fica mais, desperta, Mas mais, né? a gente fica A névoa, né? É o que a gente chama de névoa, né? com a menopausa, A né, mas o que eu névoa da estava querendo menopausa. dizer assim, a gente tem, esse cérebro ele acaba sendo construído de forma diferente, e por isso que a gente tem essa falsa impressão de que a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, e a gente não faz, né, mas a Uhum. gente vai desenvolvendo uma habilidade ali e quando a gente vai para a cama, às vezes a gente está realmente querendo Esse resolver, ritmo, né? tá nesse ritmo e a Uhum. gente precisa dessa conexão, né. Eh, Enfim, quando a gente falou do orgasmo, eu queria trazer também um entendimento do orgasmo e do prazer, né, porque a gente associa muito o prazer ao orgasmo, que é ali o final da história, Uhum. né. Mas o que que acontece, né, desse comecinho até o orgasmo, o que que a gente deve considerar? Porque essa é a jornada, né. Então, o que que a gente poderia falar sobre esse o orgasmo versus o prazer, né? Eu costumo falar que sexo precisa ser encarado como uma brincadeira de adulto. Quando uma criança pega um brinquedo, ela não quer chegar a lugar nenhum. Uhum. Ela brinca por prazer, ela vai experimentando, ela toca, ela testa ali um carrinho, ela testa, né, joga a bola e vai vendo o barulho dessa bola, o movimento. Então, o que vale para essa criança é o momento. Mas os adultos, eles encaram o sexo como uma corrida de obstáculos. Exato. E você tem que transpor várias barreiras para chegar no pódio. Isso é extremamente cansativo e desgastante, né? Às vezes a gente se perde no caminho e nem chega É. ao pódio. Então eu costumo falar para as minhas pacientes: olha, orgasmo é um ato reflexo. A gente não manda no orgasmo, é como se fosse um espirro. Uhum, Então você não fala, eu vou espirrar e espirra. uhum. E para você, ter orgasmo, imagina que você vai saltar de ultraleve. Ninguém salta de ultraleve se estiver no chão, eu preciso de uma altura, então eu preciso subir essa montanha. Mas eu posso prestar atenção nesse caminho, né, ao invés de subir correndo. Eu posso ir vivendo esse momento, Uhum. até chegar lá no ponto mais alto. E aí tem muita paciente que ela tem dificuldade nessa entrega, são pessoas muito controladoras. Uhum. Eu falo: "Imagina que você está lá no ponto alto para saltar de ultraleve, o que que você precisa?" Você precisa se jogar, você precisa de coragem, você não vai ter o controle. Mas para chegar lá em cima, você tem que viver todo esse caminho, que é prazeroso. E nem sempre na relação a gente vai ter o orgasmo, só Uhum. que mesmo assim o sexo pode ser prazeroso, Pois é. né? E vai ser muito mais prazeroso e a chance muito maior de ter orgasmo se você curtir o caminho. Exato, curtir a jornada, já fica a dica aí, gente, curtir a Saltem jornada. de É. ultraleve. Sabe que tem umas que elas falam para mim depois? Fala assim: "Doutora Joyce, na hora H eu lembrei de você e falei: 'Agora eu vou me jogar'". É. E deu certo, né. E eu Então acho que olha que legal. aí você começa a relaxar também, né, porque você fica sem essa meta, É. né, porque parece que o orgasmo é aquela cereja do bolo, se não tiver orgasmo acabou tudo. Você perde, né, essa coisa da jornada, de você curtir a jornada. Então, é por isso que eu quis trazer, porque eu acho que é importante a gente fazer esse Cris, e uma coisa que é importante conversar com as parcerias, né. Os homens principalmente chegam e falam: "Chegou? Chegou?". Às vezes existe uma cobrança nessa hora, pensa, é muito tenso, né. verdade. "Chegou aonde? Eu tenho que chegar a algum lugar?". Você não tem que chegar a lugar Mas é nenhum. a métrica da performance que está Performance. incutida neles, né. É. Porque eles na ele a nossa cultura foi sempre uma cultura de performance, principalmente é o que é cobrado deles, né.
Então eles ficam a cobrança volta pra gente, né. É. É, E aí, assim, é a cobrança da responsabilidade pelo prazer, né, como isso. se o prazer da mulher fosse responsabilidade dele, né. E eu acho que até para um homem é libertador quando ele entende que essa responsabilidade não é dele, né, cada um ele vai facilitar o prazer dessa mulher, mas ela é responsável pelo prazer dela. É. Bom, como ginecologista, é uma pergunta que eu acho que a gente também tem que fazer. Eh, não pensando é que você é sexóloga, é terapeuta sexual, então você tem uma outra visão, mas a gente sabe que existem muitos ginecologistas que ainda hoje eles têm uma dificuldade de entrar nesse assunto, e acabam levando esse assunto sempre para a parte hormonal mesmo, né. Às vezes Uhum. você tem uma queixa, e aí: "Não, tá tudo bem com hormônio", e fica ali, né. E eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa visão como ginecologista, como que poderia, ajudar, como que esse ginecologista ajuda as mulheres nessa conversa, né, de abrir esse diálogo para que ela se sinta também ouvida de alguma forma por um especialista, né, que às vezes é o primeiro especialista. Se a mulher não procura um terapeuta, não vai no psicólogo, o ginecologista, não vou falar que todas as mulheres têm, mas assim, é um especialista que pelo menos tem um acompanhamento, da vida dela, né, da vida sexual dela. Cris, tem um trabalho que mostra que você consegue resolver em torno de 65, 67% das queixas sexuais numa consulta ginecológica, Olha. se você tiver esse olhar e esse acolhimento. Hoje eu participo, né, de várias instituições, como a FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia, nossa Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, a ABENS, que é a Associação Brasileira aí de Estudos em Saúde e Medicina Sexual. E o que que a gente tem feito? A gente tem promovido nos nossos eventos vários cursos, né, pré-congresso de sexualidade, justamente para falar sobre essa consulta ginecológica. Ao invés do médico esperar que a paciente traga a queixa espontaneamente, porque na maioria das vezes ela fica com vergonha, é interessante incluir na anamnese, né, então durante as nossas perguntas ali corriqueiras, a gente incluir as perguntas sobre sexualidade. Isso aumenta muito o número de pacientes que se sentem acolhidas e que trazem a queixa podendo realmente serem ouvidas, e tem até um método, né, que eu gosto muito de falar dele, que é o método PLICIT, que é um método, assim, tranquilo para qualquer profissional, não só médico, mas mesmo o pessoal da enfermagem, às vezes um fisioterapeuta, aplicar com a paciente, e se for uma queixa que está começando, uma queixa mais simples, não for uma coisa tão complexa, ela pode ali ser resolvida. Eu me lembro, Cris, que quando eu comecei a fazer a minha formação em sexologia, né, lá com a doutora Carmita Ábido, né, Aham. no Prosex, era uma coisa que me angustiava muito, porque o que que acontecia? Eu já incluía essas perguntas, mas quando a paciente trazia, eu ficava ali ainda um pouco limitada, querendo ajudar mais. E os ginecologistas que não incluem essa pergunta na sua anamnese, o que que acontece muito? Na hora que a paciente está indo embora, ela fala assim: "Doutor, eu queria te falar mais uma coisa". Eu te falo, relato dos colegas ginecologistas, o médico tem vontade de morrer e sair Que já sabe o correndo, que vem. já sabe o que vem. E às vezes é assim, você está ali meio-dia querendo correr para ir almoçar, para começar o período da tarde, e sabe que a conversa não vai ser rápida, né. E aí quando eu lembro que eu comecei, a fazer a formação, né, a pós em sexologia, e tinha, assim, uns 3 meses que eu tinha começado, a minha psicóloga falou o seguinte: "Eu estou te mandando uma paciente". Eu olhei para ela e falei: "Você tá doida. Eu comecei agora. Como assim? Eu estou te mandando uma paciente, você dá conta de ajudá-la". E aí as minhas colegas na época que trabalhavam com sexualidade estavam, assim, super desanimadas, já tinham me falado que as pacientes não procuravam, que as pessoas não queriam melhorar na parte sexual, tinham muita resistência. Eu falei: "Não, essa paciente não vai procurar nada, né, Uhum. duvido". E o que que aconteceu? A paciente realmente procurou. Quando a paciente ligou, minha secretária me falou, eu gelei. E agora, né, eu tenho 3 meses só
de pós. Eu falei para minha secretária, eu falei: "Olha, ela precisa de uma consulta ginecológica? Porque isso eu sei fazer, né. Marca uma consulta ginecológica mais longa, para eu ter tempo de conversar e abordar as questões sexuais". Era uma moça de 22 anos, que tinha iniciado a vida sexual aos 18 anos, e ela nunca tinha tido um orgasmo. E aí nessa consulta abri espaço, eu tô falando aqui, tô toda arrepiada, porque foi, assim, muito lindo. Abri espaço para que ela falasse, né, da sexualidade, falasse das vivências que ela tinha tido até o momento. Fiz a consulta ginecológica, mas conversamos ali, foi uma consulta de 1h30. E beleza, pedi alguns exames, tá. 4 dias depois ela me manda uma mensagem, tinha tido o primeiro orgasmo da vida dela, e até com squirt, Ah, né. nossa senhora. Olha para você ver. Quero fazer uma consulta com você. Menina, foi uma experiência, assim, né, incrível. As minhas amigas perguntavam assim: "Que você fez com ela?". Nem eu sabia. Ai, Intuitivamente eu tinha sim. usado o método Plicite, que eu nem sabia na época que existia, mas era isso, o acolhimento. E eu falo, o que eu fiz com ela? Eu dei permissão Nossa, eu ia para que falar ela isso. Foi vivesse a isso. É, sexualidade dela. Porque às vezes a pessoa não se dá a permissão, né, ela precisa que o outro autorize: "Olha, você pode viver sem culpa", é. né. E foi Exato. Nossa, incrível. eu acho que, assim, esse é o papel do Desnuda, porque, a gente tem mulheres, falando principalmente das mulheres, né, que a gente falou já dessa coisa de da gente não ter se apropriado ainda, né, do nosso corpo, do nosso prazer, mas eu sinto que às vezes as mulheres elas precisam dessa validação, dessa permissão, fala: "Vai lá, isso aqui é seu, o prazer é Sim. teu, não é do outro, começa com você", né. Então eu acho que o nosso papel aqui vai ser muito esse, né, da gente conseguir, desconstruir esses mitos, esses tabus e deixar essa conversa mais leve mesmo, e a gente quer muito que vocês também participem, que vocês mandem perguntas para a gente poder também depois provocar outras conversas aqui com outros profissionais. Eu acho que a gente vai encerrando aqui e queria que você deixasse uma mensagem para o nosso pessoal que está aqui nos assistindo, ouvindo e assistindo. Delícia, né. Primeiro quero te agradecer pelo convite, muito especial para mim estar aqui junto com você, né. Já estivemos juntos em outros Aham. momentos, foi É. tão lindo. E parabéns mais uma vez por esse projeto. Tenho certeza que você vai impactar e mudar muitas vidas, né. Eu falo sempre que o nosso papel é esse, o meu propósito de vida, o seu, é transformar a vida das pessoas com aquilo que a gente faz. É, E eu sempre falo que nós libertamos mulheres para viverem com prazer e virarem bruxas, né, que a gente exato. fala, as bruxas são mulheres conscientes, né, do seu poder. E deixo aqui para as pessoas um recadinho: se permitam, a palavra é bem essa, se permitam viver com prazer e desfrutar de todo o prazer que seu corpo pode te dar. Não só nessa região genital, nessa região íntima, mas o corpo como um todo. E o prazer precisa se estender para a vida. Geralmente, quando a gente pergunta para uma mulher, né, se ela chega com essa queixa de que não está sentindo prazer, não tem libido, e a gente pergunta: "E nas outras áreas da vida?". Aham, E tá tudo ruim. exato. Então a gente é um contínuo, nós não somos partes isoladas. A nossa sexualidade faz parte de nós, do dia que nós nascemos até o dia que nós morrermos. E que nós possamos, né, desfrutar dessa energia de vida, nos permitindo realmente viver com prazer. É, e muito bem dito, porque a libido a gente associa ao ato sexual e a libido ela é a nossa pulsão de vida, é o que nos movimenta, é o que nos faz levantar todos os dias para a gente atingir os nossos objetivos, para a gente buscar os nossos prazeres, né. E então que a gente aprenda a brincar, né, e a gente fortalecer a essa nossa energia vital. Ai, obrigada amiga, adorei. Obrigada, Cris, e um beijo para vocês. E vocês fiquem com a gente, porque logo mais teremos outros episódios para a gente falar de outros assuntos também sobre sexualidade. E a gente está só começando e eu conto com vocês.
curtam a nossa página. E se tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem lá também no meu Exato. meu Instagram, no arroba doutora Joyce Lima, é DRA, Joyce com I, DRA Joyce Lima. Estou sempre à disposição, quem responde meu Instagram sou eu mesma e vai ser um prazer poder falar com vocês. Grande beijo. Nos acompanhe e se inscreva no nosso canal, ative o sininho. DesnudaCast é uma idealização das marcas Lola e Sophie. Lola é uma marca de lingerie com propósito, além de ser uma marca de produtos com alta qualidade, com produtos premium. Na verdade, se transforma em uma ferramenta de autoconhecimento, autoestima e empoderamento da mulher. E a Sophie, que é a minha marca, a It Sophie, é uma marca fabricante de cosméticos de autocuidado e bem-estar sexual focada no público feminino. E também eu não poderia deixar de agradecer Brainspot, o nosso patrocinador, que é um estúdio 100% autônomo, que inclusive você pode levar para dentro da sua empresa e para produzir seus próprios conteúdos com poucos cliques. Então, aproveitem. Obrigado, Brainspot. Obrigada a todos vocês. Um grande beijo. Fique com a gente. Até o próximo.